A única coisa. Gente, bom dia, meu nome é Márcio e eu vou apresentar um pouco da fábrica para vocês e o nosso sistema de produção. Qualquer dúvida que vocês tiverem enquanto eu estiver falando, levanta a mão quando eu parar de falar e estiver ouvindo vocês. A gente aprendeu isso com você. Aqui é a nossa prensa, onde a gente faz as laterais dos nossos motorhomes e trailers. Como que funciona a fabricação de um motorhome? A gente usa no revestimento interno uma chapa de alumínio, tá ali. Aquela já é uma lateral montada num carro 690 nosso. O motorhome que está lá na linha. A gente usa uma chapa de alumínio. Toda a estrutura dos nossos carros, tanto os trailers quanto os motorhome, é feito com perfis de alumínio. A gente coloca a chapa de alumínio nessa prensa. Por cima, todos os perfis de alumínio, com parafusos de aço inox e reforços com cantoneiros de alumínio. A gente não usa aço, ferro, madeira em momento algum da nossa estrutura dos nossos produtos. Nós descemos a prensa e quando você olha esses furos aqui, se quiser vir para cá, pode vir. Você olhando esses furos aqui, quando nós descemos a prensa, nós vimos que essa máquina, que é uma máquina que faz isolamento termoacústico e estrutural dos nossos carros. É uma máquina de poliuretano. São dois gases que formam um conjunto líquido que eles expandem e criam esse tipo de isolamento termoacústico. Quando a prensa está baixada, a espuma não consegue expandir para cima. E a gente injeta sempre por esses buracos aqui, que tem uma espingarda naquele carrinho. Não expande para cima, ela preenche todo o conteúdo. Depois a gente lixa, porque a gente não pode injetar com a fibra, porque a fibra trinca com a temperatura do poliuretano. Então a gente lixa e depois coloca uma cola da 3M à base de água. No caso dos trailers que a gente faz para o governo, que é o modelo daquele que está lá, já é alumínio externo e interno. Então a gente consegue fazer a injeção das duas laterais, das duas chapas de uma vez só. Qual o principal diferencial da motor trailer? Não só em relação ao isolamento termoacústico, mas primeiro em relação à estrutura. Ela é muito mais leve, porque a gente não usa metalon, aço, ferro, igual eu falei para vocês antes. E ela não oxida com o tempo. Então é uma estrutura para o resto da vida. Em relação ao isolamento termoacústico, além da gente ter um isolamento estrutural, porque o poliuretano ele preenche os perfis ocos aqui, o que acontece? Quando você toma uma pancada no carro, você dá um soco, é como se você desse um soco num saco de areia, num saco de boxe. Então, o poliuretano começa a reagir contra a pressão que está tendo. Quando você tem apenas chapas coladas, você não tem essa reação. Então é simplesmente uma força quebrando o perfil. Esse é um diferencial nosso. A gente tem o isolamento estrutural. Fora que, em relação ao isolamento termoacústico, 2 centímetros da nossa parede, que é a parede do nosso carro, equivale a 16 centímetros em relação a um isolamento que é só colado. Isso tudo se dá com a injeção. E nós temos uma exclusividade que nós somos a única empresa a nível nacional que fazemos esse tipo de isolamento termoacústico nas estruturas dos nossos carros. Mais leve, né? Muito mais leve e com muito mais qualidade. Fora a lateral, por favor. Os concorrentes, eu não entendo a sua parte, mas os concorrentes não estão usando aquele tal de rolo lá, aquele tipo fechamento externo. É um plástico, é uma resina, fibra de vidro, não sei o quê. Vantagem e desvantagem do sistema seu. A gente usa fibra também. Isso daí, na verdade, o senhor está falando é o revestimento externo do carro. Isso. O revestimento interno no nosso é o alumínio. O revestimento externo é a fibra, assim como todo mundo usa a fibra. Mas isso quando o cliente pede fibra. Porque em termos estruturais, de leveza e de qualidade, se você botar alumínio por dentro, alumínio por fora, injetar, ele dá muito mais qualidade e fica mais leve. Mas visualmente, hoje todo mundo faz motorhome em fibra, então fica mais bonito, de fibra, mas eu tenho clientes que continuam fazendo motorhome com alumínio interno, alumínio externo, aquele alumínio corrugadinho, igual vocês viram no camper ali. Tem que dar uma estrutura muito maior. O alumínio é mais leve do que a fibra. Entendeu?
termos de custo. Agora, algumas empresas, a grande maioria na verdade, não usa o revestimento interno em alumínio. Algumas colocam compensado, que é mais pesado, usando pó de limite de umidade, outras colocam MDF. Enfim, a nossa empresa procura sempre trabalhar com o material mais leve e mais qualidade. Então, essa tecnologia a gente sempre busca. Os que isola com isopor também, né? Isopor é pior ainda, né? As empresas, como que elas fazem o isolamento do carro delas? Elas injetam poliuretano numa caixa, serram e colam nos vãos. Entendeu? Esse é o diferencial. Eles vão pegar um pedaço para apertar. Fora que todo o piso Vale a pena, né? dos nossos carros também tem um isolamento termoacústico. Ou seja, todo o calor do asfalto, antes de vir para o piso do carro, tem que passar pelo sobre-chassi, que é o isolamento a ar, que é o melhor isolamento que existe, é o isolamento a ar, e depois tem o piso injetado por poliuretano. Não passa calor de jeito nenhum, porque o carro nem foi. Isso, gente. Já é padrão. Aqui nesse sanduíche aqui, o que você está fazendo? Esse daqui é a parte da frente do carro. Tá vendo? Alumínio, perfil de alumínio e a fibra de alumínio. É uma chapa de alumínio 05. Isso. Aqui já é uma parede pronta. Ali, ó, nós temos uma parede injetada. Não só para dar uma escondida. Essa é a lateral. Aqui já fiz, eu não tenho nem pronto aqui agora. Piso só não teria fio. Se quiserem erguer aqui, podem erguer, se não houver leveza da peça. Próximo passo. Como eu estava falando para vocês, a gente não pode colar a fibra direto na prensa. Nós temos que lixar a lateral e depois colar a fibra. Então essa daqui é uma lateral do carro sem a fibra. Aqui é o poliuretano. Aqui nós temos uma janela. Aqui é uma outra janela, a porta, aqui é um bagageiro e a janela lá em cima. Então depois a gente lixa para manter isso daqui na mesma superfície do perfil de alumínio. Essa é uma lateral pronta. Só cuidado para não forçar muito para não tombar, tá, gente? Aqui o perfil e depois a gente só cola o revestimento externo. Aqui é externo. Aqui é externo. Isso. Aqui vai a fibra, o alumínio já está aqui. É que o alumínio, ele é branco, mas ele tem esse adesivo de proteção que é um azulado. Cuidado que tem os preguinhos aqui, tá vendo? Aqui é o interno. O externo vai colar a fibra ainda. Dentro é o alumínio. Meu amigo, como é que fica a manutenção? O carro raspou no meu carro, botou o trailer e raspou aqui, esse pedaço aqui raspou. Esse pedaço aqui, esse não vai raspar porque aqui é a parte de dentro. A parte de fora raspou a fibra. Se tiver se quebrar a fibra, a gente traz a fibra que quebrou para dentro para fora, resina, lixa, passa o fundo e pinta. Então, dá manutenção. A fibra dá manutenção, assim como o alumínio. Em alguns trailers, se riscou um alumínio, como a chapa de alumínio tem 1,5 m, quando vocês olham ali no trailer, tem um perfil, embaixo da Universidade de São Paulo. Aquele perfil está pro lado porque tem uma emenda de alumínio. Então, se ele tiver um dano na parte de baixo ou de cima que não der para reparar, a gente tira aquele perfil e troca a lateral. Batida com o perfil, tudo. A gente ou reforça o perfil que amassou e depois vem com a fibra, ou nunca houve casos de ter que trocar lateral. Teve um caso que a gente teve que trocar lateral, que um cliente tombou o motorhome. Só que por conta do isolamento estrutural, não danificou nada dele. Nada. Ele simplesmente amassou a lateral. E como todos os perfis entortaram, não tinha como, não compensava, na verdade, tirar. E o carro dele era de alumínio. Os antigos que a gente fazia, que são calambrados, até 2009, eram modelos de alumínio interno e externo. Quando a gente tirou a chapa de alumínio, estava tudo torto. Então não compensava, então a gente fez uma lateral nova. São em casos extremos. E tem uma outra coisa também diferente da motor trailer. A nossa lateral tem apenas 2 centímetros
de espessura. As outras empresas, né, todas no sul, elas fazem uma lateral com mais ou menos 4 ou 5 centímetros, porque elas passam um conduíte dentro da parede. A gente não faz isso em momento algum. Todo o nosso sistema elétrico e hidráulico, ou eu coloco o chicote no chassi junto com o original, que vem o chicote do chassi para as lanternas, e eu subo pelos armários, ou eu passo ele pelo sobrepiso, porque eu vou explicar para vocês, ou eu passo ele pelo sobrepiso, sobe pelos armários, nos armários eu tenho fundo falso. Então nesses fundos falsos, a gente coloca todo o nosso sistema elétrico. Por quê? Em um caso de uma manutenção, eu consigo achar o chicote do carro. Em conduíte de parede eu não consigo achar. Entenderam? Essas empresas no sul, na verdade, elas copiam muito o modelo europeu. Só que o modelo europeu, ele pega menos 20, menos 30 graus, entendeu? E como elas não utilizam um sistema de isolamento termoacústico por dentro do injetado expandido direto na estrutura, elas precisam ter uma parede grossa para ter uma equivalência em relação ao isolamento termoacústico. Beleza? Próximo passo. Desde 1978.